Milionário fica extasiado ao ver garçonete negra ajudando o menino deficiente na festa. A festa era um espetáculo de ostentação. As luzes brilhavam como estrelas num céu artificial, enquanto a música pulsava, envolvendo a elite numa dança de excessos. Henrique, o anfitrião, observava tudo do alto da sua arrogância, com taça de champanhe na mão. A bebida importada estava gelada, mas seu coração permanecia frio, embrutecido pela superficialidade do mundo em que vivia. Sua mulher, Juliana, uma beleza perfeita, vestia um vestido que custava mais que a casa de muitas pessoas ali. Ela sussurrou algo ao ouvido de uma garçonete negra, Naira, que a princípio passava despercebida na multidão. Ouvindo risadinhas e olhares críticos, a cena a seguir mudou o rumo da sua noite. Juliana puxou Naira para um canto onde Lucas, seu filho com deficiência, estava parado, hesitante. O olhar de Naira era de compaixão pura, enquanto ela encorajava o menino a dançar sob os holofotes. A alegria repentina na face de Lucas, iluminando-se em um sorriso tímido, fez Henrique sentir uma pontada de desprezo. Novamente, com um nó na garganta, ele se lembrava de seu próprio passado, distante e doloroso. Naira pegou a mão de Lucas e juntos eles começaram a dançar. Era uma cena tocante, mas que Henrique não conseguia compreender. O que estava acontecendo? Por que sua esposa estava ali, ajudando uma garçonete? Olhares de desprezo surgiram entre os convidados ricos, sussurros cortantes sobre como uma mulher daquela classe social ousava brincar com aquele menino, rodeado por olhos julgadores. A tensão tomou conta do ambiente, quando alguns convidados começaram a rir de maneira cruel. Henrique sentiu sua própria insegurança crescer em seu íntimo. Flashbacks de sua infância, de momentos em que ele mesmo era solitário e ridicularizado, invadiram sua mente. O rosto de sua mãe, triste e impotente em uma casa que não tinha dinheiro para pagar o básico, preenchia seu pensamento. Como ele poderia ter esquecido o quanto a dor era real? Como poderia ter permitido que a avareza conformasse sua visão de mundo? Ao observar a cena, seu orgulho começou a derreter. A bondade de Naira misturada com a inocência de Lucas era uma combinação poderosa, algo que ele ainda desejava ter em sua vida. Quando a música parou, uma nova onda de sussurros ecoou pelo salão. Henrique percebeu que a origem do seu sucesso, a construção de sua fortuna, estava entrelaçada em segredos obscuros. Naira não era apenas uma garçonete. Ela vinha de um lugar que ele sempre tentou esquecer. O que seriam suas riquezas se não significassem transformação para aqueles que realmente precisavam? A festa, que antes parecia um símbolo de triunfo, agora se tornava um palco de suas piores lembranças. Nesse momento crucial, Henrique se viu diante de um dilema. Ele poderia manter uma fachada de milionário que não se importava, ou lutar contra seu orgulho e abrir mão de tudo para ficar ao lado de sua mulher e seu filho, protegendo-os daquela crueldade. O clima esquentava e as luzes brilhantes pareciam opressivas. Seria ele capaz de superar seu egoísmo e fazer a coisa certa antes que fosse tarde demais? A noite era apenas o começo de uma jornada que ele nunca imaginou que precisaria enfrentar. Ei,
Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ai, me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Henrique estava paralisado, o olhar fixo na cena diante dele, enquanto a música diminuía lentamente. Quase como se o universo estivesse sussurrando segredos sombrios. As risadas cruéis, que antes preenchiam o ambiente, agora pareciam ecoar em um vazio ensurdecedor. O coração pulsava acelerado em seu peito, e a tensão subia como fumaça, a se condensar em uma tempestade prestes a explodir. Naira e Lucas giravam sob as luzes, uma imagem de esperança e alegria em meio a um mar de desprezo. Então um grito rompedor cortou o ar. Uma mulher de pele pálida e olhos arregalados avançou pelo salão, seu rosto destroçado por um misto de raiva e desespero. Era Mariana, a irmã mais velha de Henrique, que ele não via há anos. Os convidados se voltaram, a curiosidade se misturando ao choque. "Não!" Mariana gritou, sua voz ecoando como um trovão em meio ao silêncio que se seguiu. "Não faça isso!" O murmúrio na multidão crescia, e Henrique engoliu em seco, a presença da irmã evocando memórias profundas e esquecidas. Ele não sabia que ela estava lá, e a aparência desgastada dela contava uma história que ele não estava preparado para ouvir. Mariana apontou para Naira, e o pânico tomou conta do rosto de Henrique. "Você não pode fazer isso! Você não sabe quem ela é!" Suas palavras eram carregadas de um peso que Henrique não conseguiu ignorar. Naira se virou, seus olhos arregalados na irmã de Henrique, confusa. O que estava acontecendo? A mulher que outrora passava despercebida agora era o centro da atenção. "Você não sabe os riscos, tudo o que aconteceu." Mariana respirou fundo, antes de deixar escapar uma frase que faria o mundo de Henrique desmoronar. "Ela não é apenas uma garçonete. Ela é a mãe que você se recusou a reconhecer, Henrique." O tempo pareceu parar, e Henrique ficou paralisado, com a mente girando como um redemoinho caótico. O que isso significava? Como era possível? Um arrepio percorreu a espinha dele. Inúmeros fragmentos voltaram à sua memória, momentos que ele tentara enterrar. O olhar de sua mãe, o sussurro sobre um relacionamento perdido, a vergonha de uma infância que ele sempre quis apagar. E agora, ali estava Naira, a ligação que ele nunca soube que tinha. Seus olhos encontraram os dela, repletos de um desespero silencioso e uma tristeza profunda. Os convidados sussurravam, e Henrique sentiu o coração afundar. Ele poderia ver as mudanças na expressão de Naira, o sofrimento refletido, e notou como ela se encurvava sob o peso das palavras de Mariana. Sentiu um novo tipo de dor crescendo dentro dele, a dor da culpa. Por que não soubera? Como pôde ser tão cego ao que estava diante de seus olhos? "Mariana, você não sabe o que está dizendo." Henrique tentou se defender, mas sua voz saiu em um sussurro trêmulo. O escândalo se espalhou como fogo em palha seca, os murmurinhos se transformando em um clamor, onde todos buscavam entender a trama que se desenrolava. "Eu sei exatamente o que estou dizendo."
Mariana provocou, segurando seu olhar com uma intensidade que penetrava a fachada de milionário. E você está prestes a perder tudo, Henrique. Sua riqueza, sua vida. Tudo por causa de um orgulho que você não consegue deixar para trás. Uma onda de emoções conflitantes invadiu Henrique. Aquela revelação mudaria não apenas sua vida, mas também a de Lucas, cuja inocência agora estava em jogo. O que ele faria? Permanecer na bolha de arrogância ou tentar reparar os danos que acabou de perceber? Enquanto as luzes brilhantes pareciam mais opressivas do que nunca, uma pergunta ardia em sua mente. Seria aquela a sua última chance de fazer a coisa certa? Henrique estava paralisado, o olhar fixo na cena diante dele, enquanto a música diminuía lentamente, quase como se o universo estivesse sussurrando segredos sombrios. O ar estava carregado de tensão e incredulidade. Os murmúrios entre os convidados se transformavam em ecos ensurdecedores, e o ritmo pulsante da festa agora parecia o bater do seu próprio coração, acelerado e descompassado. Mariana, com um brilho intenso nos olhos, desafiava Henrique a encarar a verdade que ele sempre ignorou. Mas antes que pudesse articular uma defesa, um grito cortante ecoou através do salão, fazendo todos se virarem com choque. Era uma voz familiar e, ao mesmo tempo, alienígena. Eu não acredito que você fez isso, Henrique. Como pôde esconder tudo isso de mim? A fonte do grito se revelou. Era Clara, a esposa de Henrique, cujos olhos, normalmente cheios de desdém, agora estavam transbordando de dor e raiva. Ela avançou, o rosto contorcido em angústia, outros convidados participando do espetáculo. Eu deveria ter ouvido, eu deveria ter visto, mas você mentiu para mim. Sua voz, uma mistura de acusação e desespero, reverberou pelas paredes do elegante salão. Henrique sentiu o chão escorregar sob seus pés, o olhar de Clara cravado em sua pele como agulhas. Você achou que poderia ter uma vida perfeita, viver na mentira. Você escondia a verdade até de mim, seu próprio amor. Aquelas palavras cortantes ressoavam como um grito em sua mente, fazendo ecoar a confusão de sua identidade, de quem realmente era. As revelações de Mariana e Clara estavam se entrelaçando em uma teia mortal. O silêncio se fechou sobre todos. As expressões de choque, não apenas nas faces dos convidados, mas nos olhos de Lucas, que agora olhava para o pai com uma mistura de confusão e mágoa. Henrique sentiu um calor subir pelo seu rosto, a umidade de lágrimas contidas ameaçando transbordar. Clara, eu posso explicar, tentou justificar-se, mas as palavras não saíram como ele esperava. A revelação de sua mãe, agora somada à de sua esposa, fazia sua cabeça girar. Desejava gritar, fechar os olhos e voltar ao momento em que nada disso estava em jogo. Mas a realidade era cruel demais para permitir essa fuga. Vamos lá, Henrique. Você acha que pode continuar se escondendo atrás de mentiras e riqueza enquanto a verdade se desmorona ao seu redor? O olhar de Clara era um furacão de emoções. Ele sabia que ela tinha visto algo que nem ele conseguia decifrar. Mas havia mais. Uma sombra de algo mais aterrador se desenhava naquelas palavras. Nesse instante, a porta do salão se abriu de golpe. Um homem alto, de olhos frios e postura imponente, entrou, como se fosse o próprio terrível executor de um drama que se desdobrava. Ninguém se atreveu a respirar. Desculpem interromper a festa, mas preciso falar com você, Henrique. É sobre Naira.
disse o homem lançando um olhar intenso sobre a garçonete. O mutismo foi quebrado por um murmúrio nervoso, enquanto todos percebiam a gravidade daquela interrupção. Naira, antes tão cheia de esperança, retrocedeu, o medo abrindo um abismo em seu olhar. O homem se aproximou e a sala estava em estado de alerta, a tensão quase palpável. Naira não é quem você pensa. O que você descobriu hoje é apenas a ponta do iceberg. O tempo pareceu parar. Henrique estava em choque. Que mais poderia haver nessa história? Ele não estava preparado para o que estava por vir. O mundo à sua volta estava desmoronando, e a única certeza que tinha era de que sua vida nunca mais seria a mesma. Que segredos devastadores mais estavam escondidos sob a superfície? Enquanto um novo mistério se desenrolava, a necessidade de respostas queimava mais forte do que nunca. O homem misterioso avançou, sua presença imponente cortando o silêncio como uma lâmina afiada. Henrique estava paralisado, a perplexidade apertando-lhe o peito. Naira recuou, seu olhar refletindo um misto de medo e fúria, como se estivesse prestes a ser despojada de tudo que conquistou. Quem é você? Henrique rosnou, a voz presa na garganta, como se estivesse confrontando uma tempestade. O homem não respondeu, apenas inclinou a cabeça ligeiramente para Naira, um gesto que parecia carregar um mistério sombrio. As luzes do salão, antes deslumbrantes, agora revelavam os contornos de um pesadelo prestes a se desdobrar. Você não sabe o que está prestes a descobrir, disse o homem, seu tom frio como aço. Naira não é uma garçonete qualquer. Ela é muito mais do que isso. A multidão sussurrou em uníssono, murmurando entre si, em busca de significado nas palavras enigmáticas. Naira, o que você sabe sobre ele? A voz de Clara, geralmente firme, agora tremia, um interrogativo que dobrava como um eco. Naira estava em choque, sua expressão uma mistura de incredulidade e vulnerabilidade. O mundo que conhecia estava desmoronando, as expectativas de uma vida normal se esvaiando em um instante. Não se deixe manipular, Naira, disse o homem, envolvendo a frase em um ar de aviso. A verdade que você busca vai além de qualquer sonho que você possa ter. Ele hesitou, como se pesasse as palavras a serem ditas em seguida, e então lançou o golpe final. Ela é uma herdeira, Henrique. A verdadeira herdeira de uma fortuna, de um legado que você jamais poderia imaginar. O ar ficou gelado. O que isso significava? Henrique sentiu o chão tremer sob seus pés. As revelações de Mariana, de Clara, agora se entrelaçavam, formando o mais denso dos labirintos. Aquelas palavras, aquelas verdades. Uma herdeira? Como assim? Pensou. A perplexidade transformava-se em um caos quase palpável. Você não pode estar falando sério, murmura uma voz entre os convidados. Alguém que se permitiu interromper o silêncio ensurdecedor. Como ela poderia ser uma herdeira? A herdeira de uma empreiteira falida, continuou o homem, ignorando a multidão ainda aturdida. Mas mais importante, ela é a filha que você abandonou, Henrique. A que você fez questão de esquecer. Enquanto as palavras ecoavam, Henrique sentiu o chão se abrir como um abismo sob seus pés. Seu olhar encontrou o de Naira, e seus olhos se encheram de uma dor nova e profunda, como se o passado o estivesse sufocando. Naira, antes uma figura de esperança e de alegria, agora era uma tempestade de emoções. A fragilidade em seu olhar
quebrando a fachada de resistência que mantinha. Mas naquele instante, um grito cortou o ar, um som agudo e desesperado. Era Lucas, que até então observava em silêncio, agora tomado pelo desespero. Parem! O que está acontecendo? Sua voz ecoou, retumbando nas paredes do salão, fazendo com que todos parassem. A inocência da criança era como um farol em meio à escuridão. Lucas, não! Gritou Clara, avançando em direção ao filho, uma mãe desesperada. Henrique estava paralisado, enfrentando uma verdade que mudara tudo em questão de segundos. Enquanto você estava sentado em sua torre de marfim, a vida de Naira foi desenrolada em dor e abandono. Henrique, disse o homem, um olhar calculado fixado em Henrique. E agora, tudo que era seu, tudo que você conhecia, está prestes a ruir. O tempo parecia se desacelerar, cada segundo se estendendo como um relógio quebrado, cada batimento de coração pesado, a pressão aumentando em seu peito. Henrique estava cercado de sombras, e enquanto as revelações continuavam a se desdobrar, um novo questionamento queimava em sua mente. Como tudo isso acabaria? A festança, que era um espetáculo de riqueza, agora se movimentava como um carcereiro, trancafiando suas esperanças sob um capricho cruel do destino. A festa, uma vez símbolo de suas conquistas, tornara-se a arena de um drama devastador. Vida, amor e legado entrelaçados em uma teia complexa. Agora, à beira do precipício, Henrique se via forçado a confrontar o pior de si mesmo e a verdade de quem realmente era Naira. O que mais teria sido escondido nas sombras? A próxima revelação estava prestes a transformar tudo outra vez. O silêncio ensurdecedor ficou pesado, como um manto sufocante, enquanto todos na sala prendiam a respiração, suas almas capturadas pelo estiramento da tensão. A realidade se despedaçava em torno de Henrique, e cada batida de seu coração soava como um tambor de guerra no fundo de sua mente. Ele encarava Naira, não mais como uma garçonete, mas como uma figura de sua própria história não contada. O homem misterioso parecia aguardar que a revelação se estabelecesse, desfrutando do momento como um maestro que orquestra a calamidade. E então, uma ligeira inquietação percorria a multidão. Antes que Henrique pudesse reagir, um grito desesperado irrompeu. Parem! Não façam isso! A voz era estridente e todos se viraram, os olhares agora voltados para uma jovem mulher que avançava pelo salão, descalça e com o vestido amarrotado, como se tivesse acabado de escapar das garras de um pesadelo. Era Laura, uma antiga amiga de infância de Henrique, aparentemente perdida em seus próprios demônios. Laura! O chamou Henrique, confuso, o olhar selvagem dela cortando mais profundamente do que as palavras do homem. O que você está fazendo aqui? Ela não respondeu imediatamente, mas seus olhos flutuavam entre a agitação da festa e a gravidade da revelação. A verdade não é apenas sobre Naira, Henrique. É sobre todos nós, sobre o que você fez. O ar parecia eletrificado, e o murmúrio da multidão se intensificava como se estivesse respirando coletivamente. Naira olhou para Laura, e a dor no rosto da garçonete era palpável. O que você sabe? A voz dela tremia, entre curiosidade e temor. Laura fez uma pausa, tomada pela pressão dos olhares. Então, segurou firme a atenção de todos e disparou. Cada um de nós tem uma parte na sua história, Henrique. Na história
de Naira. Vocês não sabem o que aconteceu na noite em que ela nasceu. Não é apenas sobre deixar uma garotinha para trás. É muito mais sombrio. Henrique, agora consumido pela confusão, sentiu seus joelhos fraquejarem. A noite em que ela nasceu? O que você está dizendo? Aquela noite, o que deveria ser um dia de alegria, tornou-se uma verdadeira tragédia. Laura continuou, os olhos brilhando com um fervor intenso. Você não estava apenas fugindo da sua realidade, Henrique. Você estava pagando a culpa de uma morte. Da sua filha. O choque se espalhou pela sala como um indomável incêndio. Henrique recuou, a mente turva, tentado a ignorar as palavras de sua amiga. Mas a verdade começou a se formar em sua mente. Uma sinfonia desarmônica de memórias e dores antigas. Naira, com lágrimas brotando, olhou para Henrique com um sofrimento profundo. Filha, o que você está dizendo, Laura? O homem misterioso assentiu lentamente, como se confirmasse a gravidade da revelação. Sim, Naira, você é mais do que uma simples garçonete. Você é a filha que Henrique abandonou e nunca procurou. Mas a verdade não para por aí. As palavras finais da frase pairaram no ar, cheias de promessas de mais segredos à espreita. Henrique sentiu a pressão em seu peito aumentar, as paredes da festa se despedindo de sua maquiagem ostentatória. O rosto de Naira se transformou, uma mistura de emoções, raiva, dor, desejo de entender. Você não pode ser minha filha, Henrique gritou, a incredulidade em sua voz ecoando entre as diversas expressões de choque ao redor. A realidade parecia uma tempestade, cada onda trazendo novos medos. E enquanto todos observavam, paralisados entre horror e expectativa, o homem misterioso completou como o último ato de um drama trágico já consumado. E por isso, ela não é apenas uma herdeira. Ela é a única que pode reivindicar o que é legalmente dela, o que você lhe roubou. A sala ficou em completa opressão, a adrenalina pulsando como um batimento cardíaco, enquanto a verdade despedaçava tudo o que Henrique pensava saber. O que estava prestes a acontecer era imprevisível, e o novo abismo de possibilidades abriu-se sob seus pés, mais profundo que qualquer medo que já conhecera. Ele já não era mais o milionário, mas um homem em ruínas, obrigado a enfrentar o espectro do que havia feito, e o que o futuro reservaria agora. O silêncio na sala pairava como uma densa neblina, e todos os olhares se fixavam em Henrique, o ambiente eletrificado pela revelação chocante que reverberava nas paredes. Seus pensamentos estavam confusos, a mente em um turbilhão. A verdade, como uma tempestade, se abatia sobre ele com ferocidade. Quando ele finalmente se virou para Naira, uma fração de esperança ainda pulsava em seu peito. Eu não posso ser seu pai, ele gaguejou, sua voz mal saindo acima da murmuração crescente. Mas no fundo, a semente da dúvida havia germinado e crescido, desafiando sua percepção da verdade. Naira, com os olhos marejados de dor, hesitava, ainda tentando se apoiar na realidade previamente conhecida. Então, como se a própria sala tentasse quebrar a tensão, um estrondo ressoou, ecoando as palavras do homem que agora parecia um justiceiro. Mas era um som diferente, súbito e inesperado, que fez todos se voltarem em direção à porta da festa. O vidro da entrada se estilhaçou, uma sombra irrompeu para dentro, como um furacão. Era um homem, com uma expressão de desespero que roubou a respiração de todos. Ele carregava uma pasta desgastada em uma mão e uma ferida aberta na outra,
o sangue escorrendo lentamente. O rosto pálido e os olhos arregalados indicavam que algo apavorante estava prestes a ser revelado. Henrique, Naira, vocês precisam saber. A verdade é muito mais complexa do que imaginam. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. O homem enfiou a mão na pasta e retirou um papel amarelado, suas mãos tremendo. Parem, vocês precisam ver isso, antes que seja tarde demais. A sala estava paralisada. Henrique sentiu um frio na espinha. Ele forçou-se a dar um passo à frente, puxando Naira consigo, a curiosidade impulsionando os dois apesar do medo. O que você está dizendo? Os murmúrios da multidão aumentaram, mas Henrique conseguiu enxergar a perturbação estampada no rosto do estranho. Naira não é a única que você tem que entender. Tem mais coisas sobre você, Henrique. Mais segredos que você sequer imaginou. O suspense teve um espelho que refletia medos há muito adormecidos. O estranho fez uma pausa, sua respiração pesada. E então, como se tenha liberado um exército de tempestades, ele falou: Você é o verdadeiro herdeiro de uma fortuna secreta. Uma que pertencia à sua mãe. A sala explodiu em um tumulto de reações. A incredulidade e horror se espalharam como fogo. Os convivas começaram a sussurrar uns para os outros, confusos e alarmados. Fernando, o homem misterioso, endureceu a expressão, percebendo que a revelação perdida agora gerava uma nova onda de caos. Henrique lutou para processar as palavras. As peças do quebra-cabeça pareciam girar e se perder em torno de sua mente. O quê? Como assim? Ele indagou, o tom de sua voz mais baixo em relação à enormidade da revelação. Mas antes que o homem pudesse responder, um outro grito cortou o ar. Esperem! Uma mulher surgiu da multidão. Era Mariana, mais pálida do que nunca, mais determinada. Eu sei de tudo. A fortuna, a filha. Se mais próximo de Naira é sua, essa riqueza, esse legado, há algo mais profundo. Vocês deveriam saber que Naira não é apenas uma garotinha. As palavras de Mariana deixaram Henrique atordoado. Ele olhou para Naira, que agora estava coberta de uma nova camada de confusão. Uma tragédia prestes a se revelar. Naira, você sabe o que está acontecendo? Ela, com lágrimas nos olhos, voltou seu olhar para o desconhecido. Você não se lembra do que aconteceu depois que eu nasci, Henrique. Você estava presente, mas fugiu. Nós éramos mais do que estranhos. Éramos ligados. E a resposta vai muito além. Os sussurros na sala aumentaram e algo insano pulsou no ar. Qual era a verdade que se escondia atrás de cada palavra? A tensão que antes dominava a festa, agora se transformava em um misto de terror e expectativa. Aquela noite prometia mais que revelações. Um colapso emocional e uma batalha por uma herança que poderia mudar não apenas destinos, mas destruir famílias. E tudo o que Henrique pensou que sabia estava prestes a ser virado de ponta cabeça, deixando um abismo de questionamentos. No seu coração, uma nova verdade começava a se formar. E o que mais estaria escondido nas sombras da sua história? O silêncio na sala pairava como uma densa neblina, e todos os olhares se fixavam em Henrique, o ambiente eletrificado pela revelação chocante que reverberava nas paredes. Seus pensamentos estavam confusos, a mente em um turbilhão. A verdade, como uma tempestade, se abatia sobre ele com ferocidade. Ele encarava Naira, não mais como uma garçonete, mas como uma figura de sua própria história não contada. O homem misterioso
parecia aguardar que a revelação se estabelecesse, desfrutando do momento como um maestro que orquestra a calamidade. E então, uma ligeira inquietação percorria a multidão. Antes que Henrique pudesse reagir, um grito desesperado irrompeu. Parem! Não façam isso! A voz era estridente e todos se viraram. Os olhares agora voltados para uma jovem mulher que avançava pelo salão, descalça e com um vestido amarrotado, como se tivesse acabado de escapar das garras de um pesadelo. Era Laura, uma antiga amiga de infância de Henrique, aparentemente perdida em seus próprios demônios. "Laura!" o chamou Henrique, confuso, o olhar selvagem dela cortando mais profundamente do que as palavras do homem. "O que você está fazendo aqui?" Ela não respondeu imediatamente, mas seus olhos flutuavam entre a agitação da festa e a gravidade da revelação. A verdade não é apenas sobre Naira, Henrique. É sobre todos nós, sobre o que você fez. O ar parecia eletrificado e o murmúrio da multidão se intensificava, como se estivesse respirando coletivamente. Naira olhou para Laura, e a dor no rosto da garçonete era palpável. "O que você sabe?" A voz dela tremia, entre curiosidade e temor. Laura fez uma pausa, tomada pela pressão dos olhares. Então segurou firme a atenção de todos e disparou. "Cada um de nós tem uma parte na sua história, Henrique. Na história de Naira. Vocês não sabem o que aconteceu na noite em que ela nasceu. Não é apenas sobre deixar uma garotinha para trás, é muito mais sombrio." Henrique, agora consumido pela confusão, sentiu seus joelhos fraquejarem. "A noite em que ela nasceu? O que você está dizendo?" Naquela noite, o que deveria ser um dia de alegria tornou-se uma verdadeira tragédia. Laura continuou, os olhos brilhando com um fervor intenso. "Você não estava apenas fugindo da sua realidade, Henrique. Você estava pagando a culpa de uma morte. Da sua filha." O choque se espalhou pela sala como um indomável incêndio. Henrique recuou, a mente turva, tentado a ignorar as palavras de sua amiga. Mas a verdade começou a se formar em sua mente. Uma sinfonia desarmônica de memórias e dores antigas. Naira, com lágrimas brotando, olhou para Henrique com um sofrimento profundo. "Filha, o que você está dizendo, Laura?" O homem misterioso assentiu lentamente, como se confirmasse a gravidade da revelação. "Sim, Naira, você é mais do que uma simples garçonete. Você é a filha que Henrique abandonou e nunca procurou. Mas a verdade não para por aí." As palavras finais da frase pairaram no ar, cheias de promessas de mais segredos à espreita. Henrique sentiu a pressão em seu peito aumentar, as paredes da festa se despedindo de sua maquiagem ostentatória. O rosto de Naira se transformou, uma mistura de emoções, raiva, dor, desejo de entender. "Você não pode ser minha filha!" Henrique gritou, a incredulidade em sua voz ecoando entre as diversas expressões de choque ao redor. A realidade parecia uma tempestade, cada onda trazendo novos medos. Então, subitamente, um barulho ensurdecedor cortou o ar, e a porta do salão se arrebentou. Um grupo de homens armados irrompeu, os rostos cobertos, a tensão se transformando em caos absoluto. "A festa acabou", gritou um deles, sua voz profunda e ameaçadora, a confiança brilhando em seus olhos. Henrique, paralisado, finalmente sentiu a verdadeira culpa e medo se entrelaçarem. Naira olhou para ele,
aterrorizada. O que está acontecendo? Levem-na, ordenou o líder dos intrusos, apontando diretamente para Naira, enquanto os convidados rangeram os dentes e começaram a gritar de desespero. O clima de festa rapidamente se transformava em pânico. Antes que qualquer um pudesse reagir, um dos homens se virou para Henrique. Você não poderá mantê-la por muito mais tempo, Henrique. Seus segredos estão prestes a ser expostos e você não poderá escapar. O mundo de Henrique desabou em um instante. A festa, o legado, a verdade sobre Naira, tudo se tornava um pesadelo incontrolável. Ele se lançou em direção ao líder dos bandidos. Não leve-a, não a toque! Mas foi em vão. Os homens avançaram, e em um movimento brusco, Naira foi arrastada para fora da sala, seu grito ecoando, enquanto desaparecia na escuridão. Henrique, agora, era um homem acorrentado ao seu próprio passado, a verdadeira natureza de seu legado se desmembrando como um manto de tristeza e desespero. Você não sabe o que está prestes a acontecer, disse o homem que parecia comandar a operação, sorrindo com desdém. A culpa de sua verdadeira herança ainda vai lhe custar mais do que imagina. E enquanto aqueles rostos desapareciam na noite, Henrique sabia que seus segredos não eram os únicos que estavam prestes a ser revelados, deixando um rastro de destruição por onde passassem. O futuro se desenhava nebuloso, e uma nova batalha pela verdade estava apenas começando. Enquanto a agitação da festa se transformava em pânico, o comando do grupo de homens armados dominava o ambiente. Henrique estava em um estado de choque, sua mente rodopiando entre a dor pela perda de Naira e os segredos que agora estavam vindo à tona. O rastro dela, desaparecendo sob a escuridão, parecia um pesadelo do qual ele não conseguia acordar. Os gritos dos convidados ecoavam nos ouvidos como um coro de condenação, cada som uma lâmina cortante em seu coração. De repente, um estrondo feriu o ar e a porta que havia sido fechada se reabriu. Todos os olhares se voltaram e um homem de terno desbotado irrompeu, cabelos desgrenhados e um olhar, uma mistura de desespero e determinação. Ele se chamava Marco, um advogado que havia trabalhado com Henrique no passado. Um rosto conhecido que agora parecia carregado de um peso insuportável. Henrique, a voz de Marco cortou a tensão como uma faca. Precisamos conversar. É sobre Naira e você. Os convidados murmuraram, a curiosidade aumentando, enquanto Henrique tentava absorver sua presença. O que você quer, Marco? Ele estava cético, sentindo que mais uma revelação iria adicioná-lo à tortura emocional que já enfrentava. Não temos tempo. O que está prestes a acontecer aqui pode destruir você e todos ao seu redor. Marco avançou ofegante, e os homens armados hesitaram, permitindo que seu olhar penetrasse no coração tumultuado de Henrique. Eu não tenho medo deles, Henrique rebateu, mas a verdade era que já estava aterrorizado, cada dia mais consciente da fragilidade de sua posição. Você deve ter medo, sim, Naira. Ela não é só uma garçonete em apuros. O que você não sabe sobre ela poderia mudar tudo o que você pensa saber sobre si mesmo. Marco perguntou, os olhos queimando com a urgência da verdade. A sala ficou em silêncio, a tensão palpável. Como assim? O que você quer dizer? A voz de Henrique vacilou. O peso das palavras do advogado fazia sua cabeça girar. Ela é filha de alguém que você pensa que perdeu. Alguém que ainda está vivo.
O murmúrio se espalhou pela sala como um choque elétrico. Ninguém estava preparado para isso. Isso não faz sentido. Henrique exclamou, a incredulidade raspando sua garganta. O momento estava culminando em um crescendo dramático. Cada coração presente sentindo o peso do segredo prestes a ser revelado. Ela é filha de um homem que você deixou para morrer, Henrique. E você é o único que pode salvar Naira do destino que a aguarda. Marco estava perdendo a paciência. Suas palavras rápidas e imperativas. Um grito rasgou o ar novamente, desta vez vindo de Lucas, que se arrastava até o centro da sala, seu rosto contorcido em desespero. O que está acontecendo? Por que estão gritando? Lucas não entendia, mas sua presença inocente cortou a tensão pesada como um raio de luz no escuro. Enquanto todos voltavam os olhares para o menino, Henrique sentiu uma verdade agonizante se formar em seu peito. Se houvesse um homem vivo, alguém que pudesse romper a linha do tempo que estava se acumulando sobre Naira, isso significaria que ele havia cometido o maior erro de sua vida. Pode ser verdade, Henrique, Marco continuou, a pressão em sua voz insuflando a sala. E os homens que acabaram de levar Naira são apenas os mensageiros de uma vingança que vai atingir não só você, mas toda a sua família. Você precisa decidir. Vai lutar ou vai deixar seus erros dominarem o resto da sua vida? Mas antes que Henrique pudesse responder, o ambiente se encheu de uma nova sensação. Um zumbido que antes era um sussurro, agora se transformava em um rugido. A porta se abriu novamente, e mais figuras surgiraram. Uma mulher com cabelos longos e vestindo um vestido branco, seus olhos ardendo com um brilho de determinação. Ela parou no centro da sala, e a expressão de Henrique congelou. O que você está fazendo aqui, Helena? Ele berrou, o choque em sua voz retumbando como um eco sombrio. Eu vim para te salvar, Henrique, disse ela, a verdade pendendo nas suas palavras. Naira merece saber quem realmente é. E você precisa enfrentar não apenas o seu passado, mas o nosso futuro. O que você ainda não sabe pode destruir tudo. Enquanto os murmúrios reverberavam pela sala, Henrique percebeu que os laços estavam mais entrelaçados do que jamais imaginara. Helena era a chave, a conexão que ele precisava. Mas o que mais ela guardava? O que exatamente a uniria a Naira? A sala gritou em um crescendo de tensão, e tudo o que Henrique tinha certeza de que sabia estava prestes a ser consumido por uma nova onda de revelações chocantes. A pressão na sala era palpável. Cada coração batia em uníssono com a crescente inquietação. Helena se posicionou entre Henrique e a porta, o olhar determinado, como se fosse uma muralha diante da tempestade que se aproximava. Naira precisa saber a verdade. Você também, Henrique. O que temos pela frente vai além do que você imagina. As palavras dela reverberaram, perfurando a espessa tensão que antes dominava o ambiente. O murmúrio da multidão crescia como um rugido, o desespero se intensificando conforme as revelações se desenrolavam. Vocês precisam entender que Naira não é apenas a filha que você abandonou, Henrique. Ela está ligada a todos nós de uma forma que você jamais poderia prever. Henrique sentiu seu estômago revirar. Como assim? O que você quer dizer? Ele se forçou a perguntar, embora já fosse uma parte de si que hesitava em receber mais segredos. Marco, ao fundo, sussurrou para os outros,
seu corpo tenso com a impaciência. Isso precisa acabar agora. No entanto, numa fração de segundo, tudo se transformou. Um estrondo repentino veio de fora, como uma explosão de vida e caos. As portas de vidro que davam para o terraço foram arrombadas e um grupo de pessoas entrou, algumas conhecidas, outras não. Mas, entre elas, um rosto chamou a atenção de todos. Era a própria mãe de Naira, Maria, que Henrique conhecera anos atrás, com uma expressão que misturava determinação e desespero. "O que você está fazendo aqui?" gritou Henrique, a voz tremendo. Ali estava a mulher que ele pensou ter perdido para sempre. Sua presença um alerta de que o passado não se apaga. Maria caminhou com raiva na direção dele, e a sala ficou em silêncio, a tensão eletrificando o ar novamente. "Maria, você está viva!" O choque dominou a expressão de Henrique. As lembranças da noite fatídica que ele tentara esquecer inundaram sua mente como uma onda avassaladora. "Sim, estou. E não vim apenas para relembrar o passado. Eu vim para salvar Naira e você. Você precisa saber a verdade." Sua voz estava carregada de emoção, uma mistura de dor e urgência. Mas antes que a revelação pudesse se desenrolar, um homem de terno escuro, até então oculto na multidão, avançou. Seu olhar era cauteloso, mas a grave expressão lhe dava autoridade inquestionável. "Maria, você não deveria estar aqui. A vida de Naira e a sua estão em jogo." "Quem é você?" Henrique exigiu, ainda perplexo. O homem encarou Henrique. A tensão entre eles era palpável. "Eu sou o advogado que representa a fortuna. A herança de Naira não é apenas uma questão de dinheiro, Henrique. É uma questão de vida e morte." As palavras caíram pesadas, ecoando na mente de todos, enquanto a verdade começava a tomar forma. "O que você quer dizer com isso?" Henrique estava perto do desespero. A percepção de que sua vida se baseava em mentiras e segredos profundos o agoniava. E então estava preparado para o que viria. Mas a reviravolta final não tardou a surgir. O advogado puxou documentos da pasta e, ao abri-los, uma fotografia se revelou. Era uma imagem antiga de uma jovem mulher, com os olhos escuros e expressão triste. Naira, mas mais jovem. Ela não é apenas sua filha, Henrique. Ela é a única sobrevivente de um acidente que destruiu a família inteira. Você não sabia? Foi você quem causou aquele desastre. O silêncio foi ensurdecedor. As palavras do advogado cortaram mais fundo que qualquer faca, revelando uma nova camada de traição e dor. Naira não era apenas uma garota perdida, mas o eco de um passado que ele sempre soubera que não poderia escapar. E a conexão entre todos ali, entre o amor, a traição e a violência, estava prestes a se transformar em algo muito mais sombrio. As palmas de Henrique se umedeceram. Ele olhou para Naira, que buscava uma resposta em seus olhos. Você mente?" A incredulidade perpassou sua voz. A mente dele rodopiava, e tudo o que ele acreditava estar construindo começou a desmoronar. Naira, agora desprovida de qualquer esperança, chorou. "Quem sou eu realmente?" Enquanto as respostas se acumulavam, uma nova verdade despontava. Cada respiração se tornava crítica. Como poderiam ter vivido uma vida baseada em ilusões? O que mais ainda estava oculto nas sombras da verdade. E no clímax daquela noite, a revelação final parecia apenas um suspiro no sopro do destino, deixando todos ali em uma corda bamba entre o passado e o futuro, prontos para descobrir o que o próximo capítulo reservaria. O ambiente estava carregado de tensão. Naira, com lágrimas nos olhos,
olhou para Henrique, buscando respostas em seu rosto atormentado. As palavras do advogado ainda ecoavam na mente de todos. Maria, a mãe de Naira, respirou fundo, sua determinação resplandecendo no ar. Nós precisamos descobrir a verdade, Henrique. Você não pode deixar o passado consumir essa família de novo. Henrique sentia seu coração acelerado. Eu não sabia, eu juro, não sabia que Naira estava viva. Sua voz tremia, a culpa pesando em seus ombros. Olhou para Lucas, que estava ali, confuso, sem entender a tempestade que se desenrolava à sua frente. Helena se aproximou, segurando a mão de Naira. Juntas conseguiremos enfrentar esse passado. Não estamos sozinhas. Aquelas palavras pareciam acalmar um pouco a dor imensa. Mas a sala estava em frangalhos, com olhares perplexos e aguardando por mais explicações. Marco se voltou para Henrique. Você precisa lutar por ela. Naira é sua filha e tudo isso está conectado a nós. Você deve encontrar um jeito de reverter os danos que fez. As vozes dos convidados agora eram murmúrios de espanto e expectativa. O advogado, com uma expressão séria, colocou os documentos na frente de Henrique. Este é o caminho, Henrique. Se você quiser salvar Naira, tem que enfrentar a verdade. Não existe outra saída. Henrique olhou para o papel, a realidade começando a se materializar diante dele. Sei que posso fazer isso, disse, sua voz se firmando com um novo propósito. Naira precisa de mim. Henrique fechou os olhos, imaginando a vida que poderiam construir juntos, se eu tivesse apenas tido a coragem de enfrentá-la antes. A porta da sala se abriu de novo, e alguns dos convidados começaram a se dispersar, sentindo que a cena se tornara intensa demais para eles. Outros, no entanto, permaneceram, dispostos a testemunhar o desfecho dessa história de família. Um silêncio pesado recaiu sobre eles, enquanto Henrique respirava fundo, decidido. Vou não só lutar pela Naira, mas por todos nós. Precisamos de um futuro diferente, onde a verdade não nos divida mais. Seus olhos brilharam com uma chama de esperança. Maria aproximou-se dele, e a conexão era palpável. A verdade pode doer, mas também pode curar. Juntos vamos revelar tudo. Sairemos mais fortes. Era uma promessa. Então Naira, com um raio de determinação em seu olhar, perguntou: Você vai ficar comigo, pai? Henrique sentiu um nó na garganta. O coração enfrentava uma mistura de medo e expectativa. Sim, ele respondeu com firmeza. Eu estou aqui. Estamos juntos nisso. O peso que antes o oprimia começou a se dissipar. As pessoas começaram a se aproximar, suas vozes de apoio ecoando. A sala agora estava cheia de calor, de empatia. Um novo começo, sussurraram. As promessas de apoio dando vida a uma nova narrativa. Enquanto a tensão começava a se dissipar, foi interrompida por ruídos vindos do lado de fora. Poderes oscilantes e sussurros incertos envolveram o ar. O perigo ainda não havia passado. O futuro estava longe de ser garantido. Mas, em um momento, ficou claro que estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que se apresentasse. E quando a verdade começar a ser revelada, o que mais estará escondido? O que eles realmente descobrirão sobre si mesmos e uns aos outros. Agora, mais do que nunca, você precisa se inscrever no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente
este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impressionante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.